Então vamos lá, primeiro ano, último vídeo então dos Hebreus, vamos lá, cisma à diáspora, vamos entender. Só para deixar claro a parte do Êxodo, que eu falei no vídeo anterior, o Êxodo é conhecido, né, na sua história justamente quando Moisés conduz o seu povo direto de volta a Canaã. Isso é o Êxodo, tá, gente? Que eu falei que era importante, então eu vim destacar. Esse período da monarquia e dos juízes também, não esqueçam, é muito importante. Vamos para o cisma à diáspora. Primeira coisa que nós temos que destacar, que apesar do governo de Salomão ser um governo de apogeu, né, de crescimento, causou muito descontentamento em seu povo. Eu vou dizer por quê. Ele começou a cobrar muito impostos do povo. Como assim, professor? É que para construir essas grandes, monumentais construções, ele começou a pedir para o povo, né, a cobrar mais impostos para continuar essas construções. E não só isso, e para manter um luxo da corte. Então ele começou a cobrar muitos impostos para as grandes construções e para manter o luxo da corte. E para isso, né, para ele ter esse dinheiro, ele começou a contratar funcionários públicos, né, para fiscalizar essa cobrança de impostos. E isso causou muito descontentamento para o povo. E outra coisa também, perdão, que ele começou a recrutar à força muitos camponeses para a construção dessas obras. Então isso começa a causar um descontentamento nesse povo, eles começam a reclamar bastante dessa pressão, né, que eles estavam sentindo por causa dos impostos. Aí o que acontece? Esse momento é conhecido como as revoltas sociais, né, que causaram um enfraquecimento do reino, certo? Aí acontece outra coisa que vai piorar ainda mais esse enfraquecimento, essa crise que estavam passando, que é a morte de Salomão. Salomão acaba morrendo e é mudado totalmente a estrutura política desse reino, tá? Acontece o quê? Novamente é dividido em 12 tribos o reino dos hebreus, tá? O que era antes, né, dividido em tribos, agora eles dividem em 12 tribos. Isso é conhecido como cisma. A partir do momento que tem essa crise que divide em 12 tribos, esse cisma do povo hebreu, que é muito importante, cai em vestibular e tudo mais. E esse cisma é o quê? Eles dividem a tribo em 10 tribos ao norte, que vai ser conhecida como Reino de Israel. Aí começa a aparecer a história mais atual. O Reino de Israel vai ficar no norte, que são as 10 tribos, com a capital em Samaria, tá? E outra coisa importante de falar, esses povos então são conhecidos como os israelitas ou samárias, né? Os samárias. Então, o povo do norte, israelitas, né? O reino de Israel, e as duas tribos do sul vão ser chamadas de Reino de Judá, que a capital vai ser em Jerusalém. Reino de Judá, aí aparece os judeus, tá? Muito importante. Então por isso que a gente fala da história dos hebreus e a relação com os judeus de hoje, os povos judaicos, né? Então o reino de Judá são os judeus, que seria o ancestral, né, dos povos hebreus. Então muito importante. Então, gente, com o passar do tempo, dividiu em 10 tribos no norte, 2 tribos no sul, né? Reino de Israel, reino de Judá. Com o tempo, esses povos começam a passar por várias crises e enfraquecimento desses reinos, né? Porque queira ou não, dividiu, né? Daí fica mais fragmentado esse poder, certo? Aí, assim que divide e começa a enfraquecer, esses povos, né, essas tribos, perdão, me enrolei. Essas tribos, elas começam a ser invadidas por outros povos, principalmente assírios, que eram povos mesopotâmicos, egípcios e babilônicos, tá? Babilônicos também eram mesopotâmicos, povos mesopotâmicos. Vamos primeiro falar dos assírios. Os assírios, pessoal, eles
conquistaram o reino de Israel, a parte norte, que a gente já comentou com vocês do cisma. Então eles conquistam o reino de Israel. Nessa dominação, a cultura se mistura dos hebreus com a dos assírios, e isso faz desaparecer essa identidade hebraica. Ou seja, a cultura hebraica ela se mistura com a dos assírios e acaba perdendo muito das suas características, certo? E isso é muito importante para a gente entender o porquê que o povo do norte, né, de Israel, reino de Israel, acaba se fragmentando culturalmente falando. Não segue mais as orientações hebraicas, os 10 mandamentos e tudo mais. E depois dos assírios, eles são dominados pelos babilônicos. Esse é um período muito importante que aparece na Bíblia, que é o cativeiro da Babilônia, né? Eu já vou explicar ele. E eles são dominados quando o imperador Nabucodonosor II, né, no segundo império babilônico, ele vai lá, conquista o reino de Judá, tá? Ele conquista essas duas tribos que ficam ao sul, que eu já comentei com vocês, reino de Judá. Eles são conquistados pelos babilônicos. E a primeira coisa que os babilônicos fazem é destruir o templo de Jerusalém, que é tão sagrado para os hebreus, né? E agora para os judeus. E esses hebreus eles são levados prisioneiros para a Mesopotâmia, para a Babilônia, né? Para a região que eles estavam antes de ir para Canaã. Lembra que eu comentei com vocês? Então, os hebreus eles são conduzidos à Mesopotâmia novamente pelos babilônios. E lá eles são mantidos como prisioneiros no episódio chamado de Cativeiro da Babilônia, que tem na Bíblia, certo? E eles vão ser libertos, né? Eles vão conseguir sua liberdade apenas quando os persas dominam a Babilônia. Daí os persas libertam, né, os hebreus do cativeiro e deixam eles voltarem para Canaã, que é a Palestina de hoje, tá? Então, depois os hebreus voltam novamente. Depois de serem dominados, então, pela Babilônia, né? Eles voltam para a região de Jerusalém, né? Da Palestina, reconstrói, né? Ou constrói o segundo templo de Jerusalém. Esse período dos persas, eles deixam eles construírem o seu templo, né? Obviamente que não vai ser tão suntuoso que nem o templo que Salomão construiu, né? O primeiro templo de Jerusalém foi construído no reino que Salomão era rei, né? Dos hebreus. E ainda nesse período, né? Apesar dos persas deixarem ele construírem um segundo templo de Jerusalém, eles eram submetidos aos persas. Agora, chegando ao fim dessa história, né, da antiguidade do povo hebreu, judeu agora, né, que quem resiste às invasões, a característica dos hebreus continua apenas nos judeus, né, porque a parte norte do reino de Israel, a cultura hebraica é dissolvida, né, misturada junto com os assírios. Próximo que vai dominar a região da Palestina, né, que vai dominar os hebreus, são os macedônios de Alexandre o Grande, tá? Sem muitas informações também, não precisamos destacar tanto. E o último que vai dominar, né, depois dos macedônios, são os romanos. E aí vai aparecer a história conhecida como diáspora do povo hebreu, tá? O cisma eu já falei, que é a divisão das tribos, e agora vamos entender a diáspora. Assim que os romanos chegam ao poder, eles fazem um domínio sobre os povos judeus muito forte, né? Tanto que aí a gente vai ver a história quando Jesus vai ser crucificado, né? Não relacionando com a história judaica, tá? Só para vocês entenderem que a dominação dos romanos na região da Palestina vai ser a mesma dominação que vai aparecer Jesus depois, tá? Então, o que acontece? Pela essa dominação dos romanos ser tão forte sobre os povos hebreus, né,
tão repressiva, eles começam a se revoltar contra os romanos, os hebreus, né? Só que o que acontece? Essa revolta vai aumentando e os romanos reprimem ela de forma violenta, né? Eles reprimem, matam muitos hebreus e expulsam eles da Palestina, tá? Expulsam e proíbem eles de retornarem à Palestina. Esse é um período muito importante para a gente entender a história dos hebreus. Então, expulsam, proíbem a volta e os judeus, né, esse povo com características de herança hebraica, eles começam a ir para vários pontos, vários continentes. E isso é a diáspora, o momento que a diáspora do povo hebreu começam a ir para várias partes do mundo, tá? Por isso que a gente fala que tem judeus em todos os continentes, né? Porque justamente esse momento que eles fogem da dominação dos romanos. Então é isso, gente. Depois de 3 vídeos aí, finalizamos a história dos hebreus. Valeu, gente. Qualquer dúvida me procura.